Bem, Silmara, como é que eu posso te ajudar? Tá? Então, a minha dificuldade maior, Bia, com inteligência artificial é montar atividades adaptadas. Aham. Os meus alunos TEA, TDAH, então eu tenho Tá. muita dificuldade em montar essas atividades para eles. Ah, ótimo, excelente. Vamos lá então, Silmara, eu vou te ajudar hoje com isso. Hoje nós vamos usar o Gemini, tá? Todas as semanas eu estou mesclando ferramentas para que todos vocês conheçam ferramentas diferentes aqui também, tá? Então, nós vamos usar o Gemini. E por que o Gemini de uma forma estratégica aqui para vocês? Porque para professores e estudantes, eles liberaram para todo mundo um ano gratuito. Tá? Então, é só fazer o cadastro, precisa ter o e-mail.edu, tá? Tem que ser .edu, senão ele não libera. Então, todos vocês têm acesso gratuito, quem tem o e-mail.edu, tem o acesso gratuito por um ano, tanto estudantes quanto professores. É independente se é no ensino básico, ensino superior, pós-graduação. Desde que tenha o e-mail Edu, consegue acessar por um ano gratuitamente a versão Pro do Gemini. Para acessar o Gemini, vocês vão acessar o Google, tá? E vocês vão vir aqui, Gemini, tá? Vou voltar aqui, ó. Acessou o Google, canto superior direito, os 9 pontinhos dos aplicativos do Google, e nós vamos conseguir acessar o Gemini. Mas antes de a gente resolver aqui, Silmara, se apresente para o pessoal, por gentileza. Claro, eu sou a Silmara Riso, sou aqui de São Paulo, capital, sou professora dos anos finais de matemática, atuo já como professora há uns 20 anos, nunca saí de sala de aula, né, nunca me reconheci como outra profissão, e também tem um canal do YouTube que colaboro com os professores, chamado Matemática é Vida. Muito bem, obrigada, Silmara. Quem quiser acompanhar a Silmara lá no YouTube, é só digitar no YouTube, Matemática é Vida, que depois você pode colocar o link aqui também, Silmara, do seu canal do YouTube. Muito bem, Silmara, então vamos lá. Abrindo aqui o nosso Gemini, tá? Nós vamos criar, então, o Gemini, ele tem esse perfil muito parecido com o GPT, tá? Talvez uma das perguntas que vocês já vão se fazer é: por que a Beatriz não fala muito sobre o Gemini aqui? Porque, de um contexto geral, se eu fizer uma escala entre as principais ferramentas de IA que nós temos, o Gemini, no meu ponto de vista, é a pior que nós temos, tá? Tanto em produtividade, ele iniciou errado já, com o Bard, inclusive, meus caros, tenham cuidado, tá? Eu tenho recebido constantemente propaganda, tá, de cursos. E vem aprender a usar o Bard. O Bard não existe mais faz tempo, tá? Faz pelo menos 2 anos que o Bard foi substituído pelo Gemini, tá? Dentro do contexto de produtividade, ele é um dos piores, tá? O GPT, Cloud, Copilot, Grok, Manus são melhores do que o Gemini, tá? Mas também eu quero dar essa possibilidade agora, considerando que vocês têm acesso à versão Pro de forma gratuita, tendo o e-mail Edu, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar a nossa estratégia de criação de prompts aqui, com o acrônimo PROFs. Né? O acrônimo PROFs, a gente começa com a persona, depois o R, que é o roteiro, depois o O, que é o objetivo, depois o F, que é o faça algo, ou é o verbo de ação, depois o E, tá? Que são as especificações, tá? E depois nós temos o S, que já vai ser substituído pelo Z, que são as camadas de complexidade. A sofisticação, tá? Então, aqui, sofisticação. Antes que se o Sérgio Bicudo estiver aí, ele vai brigar comigo que eu não estou usando o Z ainda, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, Silmara, que é muito importante aqui. E isso serve para
para todos os professores. Eu sei que à medida que está passando os dias, nós estamos recebendo nas nossas salas de aula mais alunos com neurodivergências, tá? Isso agora eu posso falar com bastante clareza também, não cabe ao ensino militar, como tem pessoas do ensino militar aqui, porque já é isso já está lá na prova de seleção que, né, você tem que ter um estado de saúde íntegro com nenhum desses diagnósticos, tá? E antes que alguns de vocês falem que seja injusto isso, que eu sei que sempre tem os que vão falar sobre isso, é mais importante do que a gente abrir a boca para falar, é nós entendermos como é que funciona o ensino militar, que inclusive eu estou encantada, apaixonada por tudo que eu vi lá, que eu vivenciei lá, tá? Realmente, assim, estou encantada. Então, antes que venha o julgamento disso, né? O ensino militar prepara as pessoas para defender o nosso país. E nós precisamos ter indivíduos integrais lá dentro, né? Tô no sentido de... Mas quando a gente começa com qualquer tipo dessas neurodivergências e tudo mais, a gente já vai ter dificuldade, algum grau de dificuldade em alguma situação ali, tá? Então, a gente precisa entender o método de ensino para depois falar todo sobre ele, né? E eu realmente estou encantadíssima com tudo que eu vivenciei lá, tá? Mas, Silmara, vamos lá. Antes da gente começar a fazer pensar num plano de aula, numa atividade para uma neurodivergência, autismo, qualquer uma que seja, transtorno de déficit de atenção, nós vamos criar uma aula para a sala toda, tá? Por quê? Nós só vamos conseguir criar uma boa atividade que realmente seja uma atividade inclusiva a partir de algo que a gente já implementou para a turma inteira. Porque senão nós vamos excluir em vez de incluir. Porque para mim, inclusão, para quem já acompanha aqui, para mim, inclusão é isso, quando eu consigo fazer a mesma atividade para todo mundo, só com diferentes graus de adaptação. Então, Silmara, me conte mais sobre a sua persona. Quem é a Silmara? Sou professora de matemática, dos anos finais. Qual escola? Escola privada, na capital de São Paulo, Zona Norte. Vamos deixar só assim, que ele já vai entender, tá? Nós precisamos do teu roteiro agora. E aí, primeiro, nós vamos pensar no roteiro, um pouquinho. Nós vamos pensar num roteiro para a turma toda. Então, aqui a gente precisa falar um pouquinho mais da tua disciplina. Que tema que você está trabalhando agora? Eu vou falar do 7º ano, tá? Tá, perfeito. Seria a álgebra, né? Parte de álgebra, que é equação, inequação e regra de 3. Álgebra, equação, inequação, isso? Isso. Tu falou mais coisa. Regra de 3. Você pensou em alguma atividade específica ou não? Ainda não. Você quer que ele dê... O que você pensou? Eu pensei uma atividade que contemple aí não só múltipla escolha, mas sim a parte múltipla escolha, diversificar, né, a prova. Eu não gosto de uma prova tu quer fazer uma prova mesmo? Uma avaliação, pensei. Eu estou em vai começar a semana de PB agora, né, que são as bimestrais. Preciso criar uma avaliação para os alunos. Meu objetivo, o que você espera dessa avaliação? Qual que é o teu objetivo no final? O que você quer ver lá nos alunos? Que eles tenham compreendido, né, o que foi dado na aula. Que uma boa porcentagem deles vá bem, que fique acima da média esperada. Eles têm Aqui, Silmara, tem um tópico bem importante, tá? Mais importante do que a gente esperar que o aluno vá bem, nós precisamos que ele desenvolva competências, tá? Então,
Esse é um ponto que a gente nunca pode colocar num comando de inteligência artificial. Ah, eu espero que a maioria passe. Por quê? Automaticamente a inteligência artificial vai diminuir a régua. Nós temos que avaliar se o aluno desenvolveu a competência. Isso sim é fundamental, tá? Porque senão ela vai diminuir a régua, tá? Então aqui, meu objetivo é avaliar se os alunos compreenderam com clareza o conteúdo e conseguem resolver problemas. Interpretação e resolução, né? Isso. Muito bem. Então, aqui a gente já colocou, nós já colocamos persona, roteiro e o objetivo. Agora, nós vamos pedir para ele. Faça uma avaliação com diferentes perguntas, tanto objetivas quanto descritivas, seguindo modelos do Enem, que aí já vai para a preparação do Enem, né? Aqui, Silmara, se for a objetiva, nós já podemos colocar, ó, para questões objetivas, considere 4 alternativas de respostas e somente uma correta, certo? Faça uma avaliação. Ah, e com quantas questões você quer essa avaliação? Com 10. Com 10 questões. Para questões objetivas, considere 4 alternativas de resposta e somente uma correta. Sempre inclua justificativa e também considere criar questões que correlacione com o dia a dia dos estudantes. Isso aqui muda tudo, tá, pessoal? Muda tudo. Então, vejam aqui. Nós colocamos aqui, só ajustar aqui, a persona, colocamos o roteiro, o objetivo, fizemos aqui o verbo de ação e também uma breve descrição, tá? Nós não vamos colocar o sofisticar agora, tá? Então, o que nós vamos fazer? Simplesmente dar um enter. O que é importante aqui? Vocês viram que nós colocamos todo um contexto para essas questões. O desejo da Silmara são questões adaptadas, mas nós não podemos fazer questões adaptadas sem antes fazer para a turma inteira. Porque a partir da criação de uma aula para a turma inteira, aí sim nós vamos conseguir adaptar para os demais estudantes. E isso vai mudar tudo, tá? Olha só, Silmara, então ele criou aqui, ó. Um professor de educação física está organizando um campeonato, e cada equipe joga em todas, e um total de 72 jogos são realizados. Qual é o número de equipes do campeonato? Aqui, inclusive, vocês viram que ele já está num formato de, tá? Perguntas e respostas, ó. Se eu fosse responder, e ele já está dando a dica aqui, ó. Aqui ele está ensinando o aluno, tá? Então, veja que ele já colocou nesse formato, e aí entendo que o aluno pode usar para estudo. Mas o que eu preciso? Eu preciso das questões para aplicar uma avaliação presencialmente, uma avaliação impressa. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque as ferramentas de inteligência artificial, elas já estão fazendo isso, tá? Para primeiro forçar a ser um método de estudo, tá? Eu vou abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu fechar esse aqui. Ele criou as perguntas aqui, Silmara, ó. Com certeza aqui está, ó. A avaliação, 7º ano, questão 2, questão 3, questão 4. Então, ele trouxe todas as questões aqui. Tanto questões descritivas, que foi o teu pedido, né? Quanto questões objetivas aqui. O que nós vamos solicitar agora para ele, então? A partir desta avaliação, crie
uma nova, considerando que eu tenho um estudante. Pode me dizer qual é o perfil do teu estudante, Silmara? Com diagnóstico de TEA, com Aham. altas habilidades em matemática, Com altas habilidades. Aham. é bem comunicativo, Mais alguma coisa? e o que é destaque nele também é que ele interage muito bem com a sua turma. Tá. Então, bem comunicativo e tem boa interação com a turma. Tá? Então, o que, que ele vai fazer? A partir de agora, eu estou colocando complexidade ali, ele vai recriar esta avaliação para aplicar para esse estudante, tá? Então, ó, ele já traz aqui, então ele muda o contexto, tá? Então, ele faz toda a mudança do contexto, ó. Em algumas questões, ele vai deixar a questão um pouco mais simples, especialmente as objetivas, para facilitar o entendimento, mas o conteúdo vai ser o mesmo, tá? O conteúdo sempre vai ser mantido o mesmo conteúdo. O que ele vai fazer é adaptar para atender este aluno, tá? E isso vai fazer toda a diferença. Aqui vocês viram que ele não deu justificativa das respostas. Eu posso colocar, me dê a resposta correta com a justificativa. Bia, eu também posso pedir para, principalmente para esse aluno, ele colocar imagens que facilitem a... Dá para perguntar. Se tem essa necessidade, sim, eu posso colocar aqui, ó. Deixa ele terminar aqui. Inclusive, pessoal, colocar a imagem das avaliações é importante nem só para alunos com alguma neurodivergência, tá? Porque a nova geração de estudante é uma geração extremamente visual, especialmente a geração Z e geração alfa. Eles são extremamente visuais. Então, colocar imagens nas avaliações facilita o entendimento deles. E aí, nós, professores, entramos muito naquele espaço de realmente facilitadores do processo de aprendizagem, né? E isso muda tudo. Ó, preciso que você inclua imagens coloridas em cada uma das perguntas. O que, que ele vai fazer? O Gemini, ele vai criar imagens para cada uma das perguntas. Vocês vão ver que, então, é um processo que ele vai demorar um pouco mais, tá? Tem algumas ferramentas de IA que elas não vão criar a imagem. De primeira mão, ela vai te dar uma descrição de uma imagem que você poderia criar, tá? Então, ó, ele já trouxe aqui, ó, ele fez toda a prova com questões, ó. Deixa eu baixar ela aqui, porque não vai dar para vocês verem, tá? Deixa ele abrir aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que ele adaptou, cada questão ele colocou imagens para cada uma das questões. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, dá para vocês perguntarem. Em algumas situações, dependendo do tipo de questões que vocês desejam, tá? Vocês podem pedir para ele indicar figuras, tá? Indicar figuras. Aí ele indica, ele faz uma descrição. E aí você vai criando uma por uma, tá? Por exemplo, eu posso perguntar para ele, somente faça a indicação de figuras com a descrição, para que eu mesma crie cada uma delas. Foi erradinho ali, mas não tem problema. O que, que ele vai fazer? Ó, descrição da imagem, tá? Então, você pode ir criando imagem por imagens. Eu, modéstia à parte, acho que fica melhor você ir criando imagem por imagens, porque aí você também vai ter imagens mais personalizadas. Tá? Então, ó, ele criou para todas as perguntas, ó, na questão 7, mas se você quiser, você pode criar naquele modelo. E aí, nós temos agora disponível o Nano Banana, que é esta ferramenta aqui no meio, ó, imagens. Tá? Você clica nela e, por exemplo, eu vou querer que ele faça essa imagem aqui. É só clicar no Nano Banana aqui, nesse imagem aqui, que aí ele vai criar a imagem para nós. Então, você pode ir criando também imagem em imagem, que às vezes fica melhor até para formatação.
Olha, eu acho sempre que fica mais bonito, tá? Então, ele traz um contexto daquela pergunta, tá? Então, dá para fazer sim. Silmara, mais alguma dúvida? Não, Bia, só isso mesmo. Obrigada. Conseguiu entender? Sim, sim. O mais O que eu importante... faço, às vezes, aí no sinalzinho de mais, eu levo a minha prova aí, minha prova que eu já tenho, e peço aí para ele adaptar em cima dessa, né? Em cima dessa. Mas aí tu tá fazendo a mesma coisa, né? Primeiro você criou para a turma toda e depois você adaptou. O que tem que ter cuidado nessa situação, Silmara, é se não tem nenhum dado da instituição, tá? Nenhum dado sensível da instituição, essas coisas tem que ter cuidado, porque às vezes tem, dependendo da instituição, tem códigos que a instituição usa, tem algumas informações que a instituição acaba utilizando, então tem que cuidar. Mas também é uma possibilidade. Porque nada mais é do que você criou uma avaliação e a partir dessa você está fazendo adaptações, tá? Pontos importantes que eu quero que fique para vocês aqui, tá? Nunca façam uma prova já iniciando, eu quero fazer uma prova para um aluno com TEA nível 2. Não. Tá? A não ser que ele é um aluno atendido de forma individual com outro contexto, tá? Agora, se esse aluno ele está dentro de uma turma e a avaliação você vai fazer junto com toda a turma, tem que primeiro fazer para todo mundo e depois ir separando a avaliação, porque às vezes tem mais, tem aluno com TEA, tem aluno com TDAH, tem outros diagnósticos, e aí você vai criando avaliação por avaliação de forma individualizada.